Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Diz a palavra de Deus: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Nesta noite, eu quero meditar com vocês sobre o tema Entendendo o Avivamento em Abacuque 3. Entendendo o avivamento em Abacuque 3. Amados, Abacuque está incluído naquela lista de livros do Antigo Testamento, conhecido como profetas menores. Essa lista conta com 12 profetas e 12 livros que vão desde Oséias até Malaquias. Abacuque é tido por unanimidade como sendo o autor deste livro. E isso é corroborado com o próprio texto do livro em duas ocasiões. Primeira ocasião, capítulo 1, versículo 1, quando está escrito: o peso que viu o profeta Abacuque. Ou seja, Abacuque é tido como o portador, o escritor e o autor da visão do peso, do juízo, da sentença que Deus tinha para revelar ao povo. E outra ocasião está no capítulo 3, versículo 1, quando está escrito: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ou seja, Abacuque é tido como o autor, o escritor e o portador da oração que ele faz e que ele escreve no capítulo de número 3. Portanto, não restam dúvidas que de fato Abacuque seja o autor deste livro sagrado, deste livro profético. Além disso, existe outra informação importante que nós podemos tirar do texto, que é acerca do significado do nome de Abacuque. E sobre o seu nome nós temos duas coisas. Primeiro, que é um nome incomum. Abacuque não é um nome como Tiago, como Simão, como Judas, que são nomes absolutamente comuns e bem falados ao longo das páginas das Escrituras. Mas Abacuque é um nome tão incomum que só é relatado,
falado, escrito, até onde eu sei, no próprio livro que leva o seu nome, Abacuque, no capítulo 1, versículo 1 e capítulo 3, versículo 1. E a segunda coisa que nós podemos tirar do nome de Abacuque é o seu significado, que por si é um significado bem incerto, e por isso que surgem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que este nome signifique abraçar, proveniente de uma raiz hebraica. E o segundo significado é penetrar, proveniente de uma raiz assíria. De sorte que o nome Abacuque, na verdade, é originário de uma planta assíria chamada ambacucu. E esse significado traz mais a ver com um contexto assírio, contexto pagão, que possivelmente estava incluído, ou que estava sendo incluído no contexto judaico que Abacuque estava inserido. Porém, desses dois significados, eu prefiro ficar com o primeiro, que é de uma raiz hebraica chamada abraçar, tendo em vista que Deus aceitaria a face de Abacuque em meio à crise social e o contexto social em que ele estava inserido, e aí vice-versa. Tanto Deus aceitaria a face de Abacuque, como Abacuque aceitaria a Deus em meio à crise espiritual que estava instalada na sociedade que Abacuque estava inserido. É interessante notarmos as circunstâncias diversas que levaram Abacuque a pedir avivamento. Porque o objetivo do livro em si não é trazer um avivamento em si, mesmo que Abacuque peça esse avivamento. Mas o objetivo do livro é revelar a sentença de Deus, o juízo de Deus sobre Judá, sobre o reino do sul. E Abacuque aparece como o portador desta sentença, deste juízo. E o teor dos capítulos 1 e 2 é justamente esse: é trazer à tona esse juízo. E parece que Abacuque está vivendo em uma crise séria de sua época. Então nós percebemos duas coisas interessantes no livro. Primeiro, é a preocupação de Abacuque com o contexto social. E nós vemos isso bem claro no capítulo 1, a partir do verso 2, quando ele fala sobre violência, gritaria, sobre salvação, sobre iniquidade, sobre vexação, sobre destruição. E então ele começa a escrever e a dizer a Deus: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite
conflito e a contenda e o litígio. Então, Abacuque está inserido nesse contexto meio que de injustiça social. Abacuque está vivenciando uma situação, como ele diz no verso 3, em que a lei não está servindo mais, em que a lei estava frouxa, em que parece que a justiça não está sendo aplicada como devia. E então, em meio àquela situação, que Abacuque vai construir o seu livro como sendo uma oração que ele faz a Deus e depois uma resposta de Deus a Abacuque. E essa é a síntese de todo o capítulo 1. E aí, quando a gente vai para o capítulo 2, Abacuque mostra por que ele está preocupado. Porque ele vai mostrar a iminente invasão dos caldeus, da nação inimiga. E é aí que nós dizemos que Abacuque é contemporâneo até de Jeremias, sendo um profeta um pouco mais novo que Jeremias, mas que já está falando sobre um assunto que mais tarde Jeremias vai profetizar na íntegra: a invasão da Babilônia, dos caldeus no Reino do Sul, para conquistar Judá. E então no capítulo 2 ele vai mostrar essa invasão que parece inevitável. Ele já dá uma pincelada no capítulo 1 e fortalece isso no capítulo de número 2. E é no capítulo 2, amados, que Abacuque mostrará alguns ais para a nação que está vivendo naquela injustiça. Um dos ais, primeiro ai, versículos 6, 7, 8. Ai daquele que multiplica o que não é seu, e daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Primeiro ai é o ai acerca da injustiça. Segundo ai, versículo 9, 10 e 11. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. É um ai no qual ele fala sobre uma situação que o povo estava vivenciando de uma imoralidade moral, social, onde eles juntavam para si coisas que não eram suas. Terceiro ai, versos 12 a 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, ou seja, ai dos homicidas. Quarto ai, versos 15 a 17. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. É o ai acerca da embriaguez. Quinto ai, verso 18 em diante, verso 19. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. E é o ai contra a idolatria. E aí, quando você analisa essas expressões, esses ais, quando você analisa o contexto de invasão dos caldeus, e você analisa no capítulo 1 a injustiça social do povo, é aí que você vai começar a entender o capítulo 3.
e entender o avivamento que Abacuque pede, que Abacuque tanto deseja, que Abacuque tanto espera. E ele faz isso em forma de canto. Capítulo 3, versículo 2, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Quando Abacuque fala sobre avivamento, ele mostra então, nesse versículo, dois elementos para o avivamento. Primeiro elemento, palavra de Deus. É por isso que ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então é a palavra o primeiro elemento que produz este avivamento. De sorte que não existe avivamento sem palavra de Deus. Avivamento sem Escritura. Avivamento sem Bíblia é como um saco vazio, que não para em pé, que não tem sustentabilidade. É como uma folha seca que está ao chão e que é levada pela força do vento. Avivamento sem palavra de Deus é como um bambu que por fora parece tão bonito e sustentável, mas por dentro é oco, não tem fundamento, estrutura. Mas quando o avivamento está baseado na palavra de Deus, a palavra mesmo produz em nossa vida o poderoso e verdadeiro avivamento. E eu lembro de dois episódios na Bíblia de grande avivamento espiritual. Primeiro, produzido pelo rei Josias. Josias vem reinar em um contexto terrível, em um contexto absolutamente difícil, em que o povo estava altamente afastado da presença de Deus. Josias vem logo após Manassés, e foi um dos piores reis de Judá. Fez passar seu filho ao fogo, queimando-o a Moloque. Cometeu tanta aberração que Manassés foi considerado um dos piores reis de Judá, e quem sabe o pior de Judá, sendo comparado muitas vezes com os reis cruéis e ímpios de Israel. Mas quando Josias reina, ele começa a reinar com 8 anos de idade, segundo Crônicas 34:1. Depois ele já começa a fazer o que é reto perante os olhos de Deus, segundo Crônicas 34, verso 2. Aos 16 anos de idade, ele começa a buscar a presença de Deus, sendo ainda moço, assim como Davi, seu pai. Segundo Crônicas 34:3. E quando ele começa a buscar a Deus, no 12º ano do seu reinado, o texto diz que ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos bosques, das imagens de escultura e de fundição. Começou a derribar toda aquela parede de idolatria.
E chega um momento que Josias vai fazer um reparo no templo. E quando ele faz aquele reparo, Hilquias acha o livro da lei de Deus. E quando ele acha o livro da lei de Deus, começa então a reforma em Judá. Ele manda chamar a profetisa Hulda. Hulda fala o que vai acontecer ao povo se continuasse na desobediência. E quando ele começa a aplicar a lei, a palavra, a Bíblia revela um poderoso reavivamento no reino do sul, no reino de Judá. E ali o povo começa a buscar a Deus. Josias faz a maior Páscoa da história de Judá. E então Deus trouxe ao povo um poderoso, verdadeiro reavivamento. Mas tudo isso só aconteceu a partir do momento que Josias achou o livro da lei. Porque é ela, a lei, a palavra, que produz o avivamento. E outro exemplo, Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Quando Ezequiel é levado àquele vale, ele está em meio a tantos ossos secos que o texto diz que eram sequíssimos. Mas Deus diz: profetiza ao filho do homem. Profetiza sobre esses ossos. E o que é que Ezequiel ia profetizar? Nada mais, nada menos que a palavra de Deus. E quando ele profetiza a palavra, os ossos começam a terem vidas e a se formar um grande exército. E por que se formou? Por que deu vida? Por causa da palavra de Deus. E é isso que Abacuque está falando aqui, é do poder da palavra de Deus. Ouvi a tua palavra e temi. É por isso que o Salmo 119 diz: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Vivifica-me segundo a tua justiça. Se nós quisermos experimentar um verdadeiro e poderoso avivamento, nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Mas ainda o segundo elemento, queridos, é a oração. E Abacuque não fala de oração no versículo 2, mas no versículo 1. E todo o capítulo 3, na verdade, é uma oração. E quando ele escreve a partir do 2, já é a autêntica oração que ele faz. Então ele pede esse avivamento em forma de oração, de sorte que o avivamento só pode vir depois que nós orarmos, pedindo a Deus este avivamento. Eu gosto muito de 3 definições de oração. Eu aprendi ao longo desses anos que a oração é a respiração da alma. De sorte que se nós não respirarmos, consequentemente morremos. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Se nós não orarmos, nós não poderemos continuar vivos, porque a oração é a respiração, é o combustível. Eu aprendi desses poucos anos que eu tenho de caminhada cristã, que oração é a arma mais poderosa que nós temos. E quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, a oração é a arma mais eficaz.
E o que a oração não pode fazer, mas nada pode fazer. E outra definição que eu acho que é a que eu mais gosto é que a oração é como uma corda que está amarrada, entrelaçada no trono de Deus. E essa corda, estando posta no trono de Deus, quanto mais nós oramos, é que essa corda vai nos puxando para perto de Deus. E quanto mais perto de Deus nós se aproximamos, mais vivos nós ficamos, mais avivados nós somos, mais com comunhão nós estaremos, porque a oração nos leva para perto da presença do Deus Todo-Poderoso. E Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. E é esta oração que traz este avivamento sobre a nossa vida. É esta oração que Abacuque está fazendo e que ele deposita a sua esperança. E se olharmos para a Bíblia, oração é a conversa do Filho, que somos nós, com o Pai, que é Deus. E é assim, igreja, que Jesus nos ensina na oração modelo, na oração dominical. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, quando ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você agora não é mais convidado a orar como servo, porque o servo não sabe tudo que o seu Senhor faz. Você não é mais convidado a orar como criatura, porque a criatura não pode falar nada contra o seu Criador. Mas você agora é convidado a falar, a orar como filho. E o filho tem intimidade com o Pai, e o Pai revela os segredos aos seus filhos. E nesta noite você tem que aplicar isso na sua vida. Você é filho, você é filha de Deus, e é assim que você tem que orar para pedir esse glorioso e poderoso avivamento. Bendito seja Deus. Palavra e oração são os dois elementos do avivamento. E quando nós entendemos esses elementos, nós vamos entender o avivamento que Abacuque pede. E avivamento é tornar mais vivo. Avivamento é restauração de vida. Avivamento é restauração de comunhão. E isso é comum na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Nós não vamos manter o mesmo nível de comunhão e de intimidade em todo o tempo que servirmos a Jesus. É por isso que nós precisamos deste avivamento. Nós precisamos dessa restauração. Nós precisamos que Deus avive nossa vida. E como Abacuque pede: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Não é um avivamento para aqui e para agora só, mas é um avivamento para aqui, para agora, para amanhã, para os anos que virão, para que nós possamos se manter nesta posição, avivados, cheios do Santo Espírito. Aleluia. E o interessante é que parece que nesta ocasião aqui que Abacuque ora, esse avivamento não vem naquela ocasião, mas Abacuque ora e mantém sua esperança. E aqui eu quero concluir, porque o versículo 2, a parte final diz: na ira, lembra
lembra-te da misericórdia. É a misericórdia de Deus que mantém a fé de Abacuque viva, a fé de Abacuque ativa, e mesmo que não venha naquela hora, Abacuque confia na misericórdia de Deus, que ele vai receber aquele avivamento. E é a misericórdia de Deus que mantém Abacuque com esperança. Eu quero concluir com o capítulo 3, versos 17 e 18, porque a misericórdia aviva a esperança de Abacuque, e ele diz no final de sua oração: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Em uma linguagem simples e resumida, aconteça o que acontecer, venha a crise que vier, sobrevenha o que for, eu permaneço com a esperança viva. A figueira não vai florescer, não vai ter fruto na vide, o produto da oliveira linda, não vai o campo produzir mantimento, as ovelhas serão tiradas, nos currais não vai haver vacas, porém eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar no Deus da minha salvação. É essa a oração de Abacuque, e esta é a oração que eu ratifico sobre a nossa vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus.